Todos bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto de rumo às provas oficiais. E agora a gente vai começar uma série bem interessante nesse nosso projeto, onde vamos trabalhar o assunto de limite, cálculo, basicamente. Tudo que for limite, tudo que for derivada e tudo que for integral. Vai ser uma série de alguns vídeos, tá? Que você vai perceber que eu vou estar lançando durante as próximas semanas, que vai ajudar muito o pessoal que está se preparando para o concurso da Escola Naval, inclusive também para o concurso da EFON. Não posso deixar de esquecer que lá costuma ser também cobrado esse tipo de assunto. Então, fica comigo que hoje a gente vai começar a trabalhar a noção intuitiva do limite de uma função. Bem, e para poder começar a trabalhar essa ideia de limite, a gente trabalha com uma noção, digamos, primitiva, vamos dizer assim. Qual é essa ideia da primeira noção que a gente tem que ter na hora de trabalhar limite? Você já deve vir trabalhando a parte tudo sobre função, tá? A gente passa a representar melhor a nossa função através de um gráfico. E esse gráfico, colocamos ele dentro do plano cartesiano, onde no gráfico vai conter todos os valores de x e y daquela função. Então, todos os pontos que pertencem à nossa função. Não esqueça que, naquele plano cartesiano, eu posso representar qualquer tipo de função real. Então, vamos trabalhar com aquela nossa função famosa, que a gente costuma utilizar aqui, que é a função n. Está aqui a minha função n. Tá? Eu sei que é uma função polinomial de grau 3, isso aí você já deve conhecer se você estiver estudando polinômio. Então, isso aqui é uma função polinomial de grau 3, tá? Onde eu tenho essa função tendo intervalos crescentes e decrescentes. Todos esses conceitos já foram trabalhados em outros projetos, tá? Então, na parte de matemática do zero, eu costumo abordar eles de uma maneira mais simples. Mas qual é o primeiro princípio que você tem que trabalhar aqui quando a gente for trabalhar o limite de uma função? O objetivo é a gente pegar um ponto daquela função, tá? Por exemplo, esse ponto daqui, e começar a estudar o comportamento daquela função próximo àquele ponto. Basicamente, a gente diz, eu tenho aqui um ponto x1, ou vou chamar, melhor, um ponto A. Lembra que aquele ponto A, por noção de função, ele vai me dar um resultado. Então, vai me dar como resultado algum valor b, vou colocar aqui. Tá? Então, esse ponto, quando eu substituir na minha função pelo valor de a, eu vou encontrar como resultado b. Vamos trabalhar bem devagar. O objetivo é você começar a estudar uma vizinhança bem próxima daquele ponto a. Ou seja, você começar a estudar valores próximos do a, mas que não sejam o próprio a. É basicamente você imaginar a seguinte situação. Você quer descobrir o que seus pais estão conversando com você na sua sala, na sala de casa. Mas você não pode ser visto por eles, então você não pode chegar na sala. Então você precisa chegar mais próximo possível da sala de todos os jeitos possíveis. Você pode ir do lado de fora da casa e ficar ouvindo pela janela. Você pode chegar próximo pelo corredor. Você pode ficar escondido na cozinha. Então você tenta atingir aquele objetivo, aquele objeto, a sala, de diversas maneiras, mas você não pode entrar na sala. Porque se você entrar na sala, você vai ser visto. Então o objetivo é que a gente trabalhe com valores bem próximos do A, mas que não sejam o próprio A, para a gente saber qual é o comportamento da função quando estiver bem próximo do B. É mais ou menos você pensar que eu quero chegar bem próximo desse dedo e saber o que vai acontecer, tá? Quando eu estiver o mais perto dele possível. Então, isso que a gente diz. A gente passa a trabalhar com uma vizinhança, ou seja, a gente passa a trabalhar com um intervalo, tá? Aqui. A gente passa a trabalhar com uma vizinhança, na qual passamos a estudar os pontos próximos da minha função, para que a gente chegue perto daquele ponto, mas é importante que a gente, digamos, não seja aquele ponto. Essa seria a noção intuitiva, onde eu quero chegar perto do A, mas eu não posso ser igual ao A. Claro que quando a gente for trabalhar algumas propriedades, vou te mostrar em relação a algumas funções, aqui, quando existe aquele ponto, seria basicamente substituir pelo valor. Mas a primeira noção que você tem que ter em relação ao limite é essa ideia de você querer ouvir o que seus pais estão falando na sala, saber o que está acontecendo naquele ambiente, mas você de jeito nenhum pode chegar a entrar naquele ambiente. Então, o objetivo é a gente chegar perto do ponto A, o mais perto possível, substituindo por valores o mais próximo possível deles, para saber qual será o resultado que a gente vai encontrar perto daquele lugar. Então, basicamente, a gente chega pela direita e chega pela esquerda o mais perto possível.
Não daria para chegar por cima, tá, e por baixo, porque aqui a gente está trabalhando com o eixo X. O eixo X ele é na horizontal, concorda? Então tem valores para a direita, tem valores para a esquerda. Então eu posso pegar valores de X à direita do A e valores de X à esquerda do A, o mais perto possível que você possa imaginar. Então, em relação a isso, a gente trabalha da seguinte forma. Imagina que eu te dou uma função f de x igual a x² menos 1 dividido por x menos 1, onde, pelo que a gente já trabalhou em outros projetos, inclusive, o domínio dessa função precisa retirar o valor que vai zerar o denominador, que é o número 1. Ou seja, eu preciso que os valores de x sejam diferentes de 1. E o objetivo aqui é saber, tá, o que acontece se eu chego bem perto do 1. Então, eu quero entender o comportamento. Então, qual o comportamento da função? Qual o comportamento, vamos dizer assim, quando eu chegar bem próximo do 1? Quando me aproximar do 1. Esse é meu objetivo aqui. Eu quero entender, tá, se eu chegar bem perto daquele valor 1, o que vai estar acontecendo com a minha função. Só que toma muito cuidado. Por quê? Por que eu preciso tomar um pequeno cuidado? Porque essa função que a gente acabou de representar, tá, você não pode substituir por 1. Porque quando você substituir por 1, você vai ficar com uma indeterminação, concorda? Ou seja, vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Embaixo não pode acabar zerando, certo? Então não posso acabar zerando aquele valor no denominador. Então o objetivo seria a gente passar a estudar a nossa função, tá, f de x, quando a gente atribuísse valores de x, por exemplo, iguais a 0,9. 0,9 é um valor bem próximo do 1, tá? É um valor bem perto. Inclusive, poderia pegar valores mais próximos ainda. Poderia pegar x igual a 0,99 para saber o que está acontecendo com aquela função. Inclusive, eu poderia pegar valores um pouco acima do 1. Poderia pegar valores de x igual a 1,01 para também entender o que está acontecendo com aquela função. Tá? Mais perto ainda do que aquele valor, você poderia pegar valores do tipo 1,1. Ou seja, o objetivo é que você chegue perto do número 1, mas que você de jeito nenhum acabe, digamos, substituindo logo de cara. Ou seja, você não acabe trabalhando com aquele 1. Então, aquele valor aqui. Então, por que eu não posso trabalhar com ele? Porque ele não existe na minha função. Então, o objetivo dessa noção intuitiva é que você se aproxime do número 1 de todas as formas possíveis. Pela direita, pela esquerda, com valores cada vez mais próximos, para entender qual está sendo o comportamento daquela função que a gente está trabalhando. Bem, então eu aproveitei e apaguei aqui essa função para a gente poder entender o que está acontecendo com aquele valor da função quando eu substituir, por exemplo, por 0,9, por 0,99 ou por 1,01. Você vai reparar o seguinte, tá? Eu vou montar aqui uma tabela para a gente poder entender. Eu tenho desse lado os valores de x e desse lado eu vou ter os resultados, f de x, para a gente entender o que está acontecendo com a minha função. Quando eu for lá nessa função aqui, e substituir o valor do x por 0,9, que foi o primeiro valor que a gente imaginou, tá? O resultado que você vai encontrar quando fizer a continha ali no seu caderno, e fez devagar para você perceber que não tem nada de errado, vai ser o 1,9. Esse vai ser o resultado que você deve encontrar quando você substituir aqui o x por 0,9. Se você substituir o valor do x por 0,99, o resultado que você vai encontrar vai ser o valor número 1,99. Esse vai ser o resultado que você vai encontrar. E se por algum acaso a gente substituir o x por 1,01, então aqui está 1, lembra que eu não posso substituir por ele. Se eu substituir por 1,01, o resultado que a gente iria encontrar inicial seria o valor 2,01. E se você substituísse por esse cara aqui, você veria que o valor também iria estar cada vez mais próximo do 2. À medida que você vai pegando valores de x próximos do número 1, o resultado ele se aproxima do número 2. O que a gente pode logo de cara afirmar é que o limite dessa função, quando eu chego próximo ao número 1, olha como é que a gente passa a escrever a nossa notação, vai ser igual a 2. Porque à medida que você chega perto do número 1 naquela função, todos os valores da minha função chegam perto todos os resultados daquela função chegam próximos dos 2. É importante que você perceba, tá, que a função, ela basicamente no x igual a 1,
ela não existe, porque não dá para substituir por 1. Mas eu quero entender o que está acontecendo com os valores próximos a 1, para saber qual seria o limite daquela função, qual seria o resultado daquela função quando o valor de x fosse próximo a 1. E o resultado vai ser o 2. Essa seria a nossa noção intuitiva, essa parte inicial que a gente trabalha sobre o limite de uma função. Então, como eu já coloquei, a notação que a gente utiliza sobre limite é o seguinte: a gente está interessado em calcular o limite de uma função f de x quando x tende a um valor a, e esse valor me dê como resultado o número L. Tá? Então, essa seria a notação que a gente passa a utilizar aqui. Aqui podem surgir 3 casos interessantes para você acabar abordando. O primeiro caso, tá, que pode acabar acontecendo é que o valor daquele azinho, tá, ele pertence ao domínio da minha função f. Ou seja, no exemplo anterior, o valor que eu escolhi, que era o número 1, ele não pertenceu ao domínio. Mas você também pode encontrar funções onde o valor que eu escolho, ele faz parte do domínio. E além de fazer parte do domínio, tá, o valor, o resultado que a gente encontra, o L, também pertence ao conjunto imagem da nossa função, digamos assim. Ou seja, quando eu digo que o valor pertence ao conjunto imagem, eu digo que a própria função f de x pode ser igual àquele valor, que seria o limite da função. Tá? Um exemplo, para não ficar tão confuso, é você trabalhar, por exemplo, a função f de x igual a x mais 1. É uma função do primeiro grau, uma função polinomial do primeiro grau, onde sabemos que o domínio dessa função pode ser qualquer valor real. Não tem nenhuma restrição para o domínio dessa função. Então, quando eu quiser calcular o limite da função quando x se aproxima do número 2, tá, eu vou ter certeza que se eu for substituindo os valores, tá, os resultados que eu for encontrar vão chegar próximos ao número 3. Porque aqui o objetivo é que cada vez que você substitua por algum valor perto, você acrescente o número 1. Então, se você substituir por 0,9, tá? Não, 0,9 não está próximo do 2, né? Se você substituir por 1,9, vai te dar 2,9, está perto do 3. Se você substituir por 2,1, vai te dar 3,1, está próximo do 3. Ou seja, o principal é que você repare o seguinte: o valor que eu escolhi para avaliar a minha função é o número 2 e ele pertence ao domínio. E esse número 3, ele pertence ao conjunto imagem da função f. Ou seja, eu tenho como encontrar f de x sendo igual a 3. Esse seria o primeiro caso, quando o valor a ser estudado e o resultado do meu limite, eles pertencem ao domínio, ao conjunto imagem da função. Tá? O segundo caso que você pode encontrar é quando o valor pertence ao domínio da função, porém, a função ela não é igual àquele valor que você trabalhou. Ou seja, a minha função f de x é diferente daquele resultado. Então, é como se eu encontrasse a função x mais 1, tá? Eu estudasse próximo do número 1, do número 2, né, desculpa, e esse número 3 não fizesse parte do conjunto imagem. Ele não pudesse ser algum resultado da minha função. Então, a gente também pode trabalhar esse segundo caso, quando você tem um valor que faz parte do domínio, mas o resultado, o limite, não fará parte do seu conjunto imagem. Então, teremos esse segundo caso. E o terceiro caso que a gente acabou de ver, que também pode ser encontrado em alguns limites. O terceiro caso é quando você pega valores que não pertencem ao domínio da sua função. Talvez a imagem também não faça parte, concorda? Então, o A não pertence ao domínio daquela função, que foi o exemplo que eu trabalhei agora há pouco, onde eu não poderia trabalhar o número 1. Então, e é provável que aquele resultado que a gente encontrou, aquele resultado que a gente encontrou, tá, é provável que ele não faça parte do seu conjunto de imagem. Então, a função não estaria definida naquele ponto, digamos assim. Sim? Então, também podemos encontrar esse terceiro caso, quando a função não está definida naquele ponto. Mas lembre-se que o nosso momento aqui, o mais importante é que você pegue uma função qualquer, por exemplo, a função n, você escolhe um ponto A, e você chegue o mais próximo daquele ponto A possível. É uma vizinhança que a gente diz. A gente tenta se aproximar o mais
o máximo possível daquele ponto, dentro de uma vizinhança, ou seja, dentro de digamos, um intervalo, o mais perto possível que você puder. Então, mesmo que ele pertença ao domínio ou não pertença, a gente consegue estudar o que está acontecendo naquele ponto da minha função. Essa é a noção intuitiva que a gente trabalha sobre o limite. Bem, aproveitei e coloquei a definição formal de limite para a gente poder dar uma olhada como é que você encontraria em alguns livros. Dizemos que ele é o limite da minha função quando x tende a ser, essa é a leitura que a gente coloca aqui, quando para todo y positivo dado existe um delta maior do que zero, tal que essa relação aqui é válida. O que está escrito nessa relação? Dá uma olhada. Se você pegar um x positivo, dentro do domínio, tá? Um x positivo não, um x pertencente ao domínio, desculpa, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar um intervalo entre 0 e delta, tal que a sua função menos aquele L será menor do que aquele Y. É basicamente você imaginar o seguinte, tá? Se você encontrar um delta, quando você pega um valor de delta positivo, de maneira que você construa uma vizinhança, lembra que eu pego valores perto daquele C, então você dessa vez estabelece, digamos, até onde você pode pegar. Então eu pego valores tão próximos dele, tá? Que é como se eu pegasse esse intervalo inteiro, que eu vou pintar de azul. Esse intervalo da azul. Daquele, digamos, delta, eu não ultrapasso. Eu não passo desse... Eu chego daqui para cá, eu ando no máximo um delta, como se eu andasse no máximo 0,3 para lá, e eu chego daqui para cá, eu ando no máximo aquele mesmo delta. É como se eu voltasse 0,3. Tá? Então, quando eu pego uma vizinhança próxima do C, isso vai implicar que vai existir um valor y, de maneira que essa vizinhança fique também próxima do L. Ou seja, o conjunto de imagem que você encontrar também vai se aproximar daquele ponto L. Os valores que você for substituindo também vão se aproximar daquele L. Então, esse delta e esse epsilon, só para você poder representar qual seria o tamanho daquela vizinhança que você vai pegar. Ou seja, se eu pego, digamos, 0,5 para a direita, qual seria o valor do epsilon que acabaria pegando para cá? Seria 2? Seria 5? Basicamente, esse é o pensamento que me diz nessa noção intuitiva. O qual próximo você vai chegar da sua função. Porque quando você pega o número 2, se eu não estabelecer, digamos, um intervalo no qual eu vou avaliar essa função, eu posso pegar o número 3, 4, 5, 6, 7, e aí já me afastei demais. Então, o objetivo aqui nessa definição é que você pegue valores bem próximos do C, de maneira que você estabeleça, digamos, um intervalo a ser trabalhado. Como se eu dissesse, do 0,4 eu não passo. Quando eu pego aqui, valendo 2, eu não vou passar do 2,4, e eu não vou passar do 1,6, digamos assim. Eu andei 0,4 para cá, andei 0,4 para cá, mas não estudo nada além disso. Só estudo perto daquele 2 dessa forma aqui. E quando eu pego esses valores e eu encontro o resultado, por exemplo, número 3, o 3 no máximo ele varia de 2,9 até 3,1. Quando eu pego esse intervalo aqui, eu verifico que o valor está variando somente dentro desse intervalo. Então é basicamente isso que minha definição diz, que quando você pega valores de delta próximos daquele 2, vai existir algum epsilon, de maneira que a sua função fique próxima daquele 3. Todos os valores fiquem próximos dentro dela. Então, essa seria a definição formal que a gente trabalha para limite. Para qualquer intervalo pequenininho que você pegar aqui próximo do C, vai existir um intervalo pequeno aqui próximo do L, de maneira que a função se aproxima cada vez mais daquele resultado. Bem, vamos trabalhar algumas propriedades que agora já vai me ajudar a trabalhar com o cálculo de um limite de uma função. A primeira propriedade que a gente pode afirmar, é que o seu limite ele é único. Se você pegar e calcular o limite da função quando x tende a algum valor z e te der, por exemplo, m, e você calcular o limite da função quando x tende a c e te der n, necessariamente, por definição, a gente vai garantir que m e n são iguais. O limite é único para aquele valor c. Então não tem como você encontrar dois resultados distintos de limite.
Tá? Então, se você substituir e ver que aquele limite existe, e quando eu chego próximo dele, eu verifico que ele chega perto do 3, o 3 vai ser o limite daquele C e ele não vai ter nenhum outro valor quando eu chegar perto daquele ponto. O limite é único, então digamos assim. A segunda propriedade é a propriedade que me permite calcular limites em pontos onde a minha função não acaba existindo. E a gente diz o seguinte, segunda propriedade. Tá? Se f de x é igual a g de x, exceto, vou colocar assim, em x igual a a, ou seja, se eu tenho duas funções que elas são iguais, menos em um único ponto, eu vou poder afirmar que o limite da função f de x, quando x tende àquele a, vai ser igual ao limite da função g de x, quando x tende àquele a também. Se eu tenho duas funções que elas são idênticas em todo o seu domínio, menos naquele ponto, tá? Naquele a, eu vou poder afirmar que o limite das duas funções perto daquele ponto vai ser igual. Como assim? Lembra do primeiro exemplo que a gente trabalhou? Que era a função f de x sendo igual a x² menos 1 dividido por x menos 1. E com x diferente de 1. Lembra que essa foi a primeira função que a gente trabalhou. Existe uma função g, tá? Que ela vai ser idêntica à função f em todo o seu intervalo, menos no ponto número 1. Qual é essa função? É basicamente a seguinte função. Se eu pegar e trabalhar com essa função de maneira algébrica, e é legal que você comece a trabalhar com produtos notáveis e fatoração, isso aí vai te ajudar muito no limite, eu vou encontrar o seguinte. Isso daqui é a diferença de dois quadrados, pode ser escrito como x mais 1, que multiplica x menos 1. Tudo sobre aquele x menos 1. Se você reparar, eu posso simplificar esses dois caras e encontrar uma nova função do tipo x mais 1, uma g de x. Encontrei uma função g, que ela vai ser idêntica àquela função f em todo o seu intervalo, menos no número 1. Porque aqui no número 1 a função não existe, aqui existe. Então ela é idêntica em todo o seu intervalo. Então eu vou poder afirmar que se eu calcular o limite dessa função quando x tende a 1, vai ser igual ao limite dessa função quando x tende a 1. Volta lá e confere que se você calcular o limite dessa função tendendo a 1, vai te dar o mesmo resultado que a gente encontrou quando aproximava para aqueles valores da f no nosso primeiro exemplo. Então essa é a segunda propriedade. Isso me permite, tá, calcular limite em pontos onde a função não existe. Lembra daquele terceiro caso? Ou seja, a função não está definida naquele ponto. Porque eu posso encontrar uma outra função g de maneira que ela seja idêntica à função f e o limite naquele ponto para ela vai existir. Então me facilita para o cálculo de limite. Essas são as duas primeiras propriedades que a gente tem sobre limite. Bem, continuando nossas propriedades, tem algumas propriedades mais especiais que você pode trabalhar. Por exemplo, se eu tenho que o limite da função f de x é igual a m e que o limite da função g de x é igual a n, isso quando ambos tendem a algum valor, por exemplo a, x tendendo a, eu vou ter algumas propriedades. Dá uma olhada nessas propriedades. A primeira propriedade que eu posso ter é sobre o limite da soma. O limite da soma da função f com a função g. Limite da soma. O que eu posso afirmar para esse limite da soma? Para eu não precisar calcular uma nova função somando as duas, eu vou afirmar que o limite da soma das funções vai ser igual à soma dos limites. A mesma propriedade se aplica para a diferença. O limite da diferença das funções vai ser a diferença dos limites. Então, a primeira propriedade me diz que se eu quero calcular o limite da soma entre duas funções f e g, ele vai ser igual à soma dos limites daquelas funções. Segunda propriedade, que a gente também pode trabalhar, é a seguinte. Se eu quero calcular o produto dessa vez, limite de f de x vezes a função g de x, limite do produto, isso quando ambas tendem àquele valor a, eu não preciso calcular o produto dessas funções. Eu não preciso fazer aquela distributiva. Eu vou poder afirmar que isso aqui vai ser igual ao produto entre os limites. Uma segunda propriedade. Vou mostrar agora quando a gente começar a resolver sempre sobre limite, onde que elas se aplicam. Tá? Terceira propriedade. Se eu quero calcular o quociente entre duas funções, ou seja, a divisão entre f e g,
Da mesma maneira que a propriedade número 2 afirma que o produto vira o produto, a divisão também vai passar a ser a divisão entre aqueles dois limites. Então vai ser m dividido por n. Tem mais uma propriedade, mais duas na verdade, é que se eu quero calcular o limite de f de x elevado a algum valor n, quando x tende a A, eu vou poder afirmar que eu posso pegar aquele meu limite e elevar a n. Então, não preciso calcular essa potenciação. Posso pegar o resultado do limite também, elevar a n. A propriedade também se aplica para a radiciação. Se eu quero o limite da raiz de f de x, eu posso simplesmente calcular a raiz daquele m, quando x tende a A. Essas seriam 5 propriedades operatórias em relação a duas funções f e g, para você poder encontrar os resultados com mais facilidade. Muito bem, então agora vamos começar a trabalhar o cálculo do limite de uma função. Então coloquei aqui, limite de x tendendo a 2 da função x elevado ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. O primeiro detalhe que você vai reparar, tá, é que quando eu substituir por 2 aqui embaixo, o valor zero, ou seja, a função não está definida nesse ponto. E pelas propriedades que a gente acabou de ver, eu preciso encontrar uma função similar a ela em todo o seu intervalo, menos naquele 2. Ou seja, eu preciso trabalhar com fatoração e produto notável, de maneira que encontre uma função similar a essa que a gente tem no denominador. Qual será a função que a gente tem no denominador? Não, similar a essa função que a gente tem aqui no numerador e denominador. Tá? Ou seja, qual será a função que a gente vai ter? Como eu vou trabalhar com fatoração e produto notável, é legal que você tenha a sua tabelinha de produtos notáveis do lado, porque em cima eu tenho a diferença de dois cubos. Não sei se você logo de cara já reparou, mas 8 é um cubo perfeito, porque 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o limite de x tendendo a 2, de x elevado ao cubo, menos 2 elevado ao cubo, isso dividido por x menos 2. Claro que eu não vou sair cortando, porque lembra que não posso cortar nesse momento. Mas isso aqui é a diferença de dois cubos. Isso é um produto notável. Esse produto notável vai ser o seguinte. Ele vai ser reescrito da seguinte forma. Vou escrever melhor aqui em cima. Limite de x tendendo a 2. Ele pode ser reescrito como x menos 2, que multiplica x elevado ao quadrado, menos x vezes, mais, né? Aqui é mais, x vezes 2, vezes 2, mais 2 elevado ao quadrado. Só para você poder lembrar, não sei se você está com a sua tabela de produtos notáveis, a elevado ao cubo menos b elevado ao cubo vai ser igual a menos b, que multiplica com a ao quadrado, menos ab, mais ab, desculpa, mais b ao quadrado. Coloquei aqui. Esse é o produto notável que eu acabei de aplicar ali nessa função na parte de cima. A parte de baixo eu deixei ela do jeito que ela era. Era x menos 2 na parte de baixo. Só que repara bem, quando eu utilizei produto notável, eu posso sumir com aquela indeterminação. Eu posso desaparecer com o denominador. Sumindo com o denominador, eu posso encontrar uma nova função que seja idêntica à função original, em todo o seu intervalo, menos no 2, que é a propriedade que a gente colocou. Então, eu posso encontrar uma função do tipo x² mais 2x mais 4, que é idêntica àquela função que eu trabalhei ali atrás, é idêntica à minha função, a essa daqui, só que ela existe no número 2, ou seja, no número 2 elas não vão ter o mesmo valor. Mas é possível garantir que o limite das duas funções vai ser igual. E aí agora eu vou te mostrar aquelas últimas propriedades que eu coloquei no cálculo desse limite. Porque aqui eu tenho a soma de três funções. Então eu posso transformar isso daqui como limite de x tendendo a 2, de quem? De x², que é a primeira, mais o limite de x tendendo a 2, de quem? Daquele 2x, mais o limite de x tendendo a 2, de quem? Daquele 4. Basicamente, a gente diz o seguinte, quando temos uma soma de funções, eu posso calcular a soma dos limites. Essa é a primeira propriedade que eu coloquei lá atrás. A outra propriedade que eu coloquei é que se eu tenho uma potenciação, deixa eu tirar isso daqui, você já deve ter copiado, então só para não me atrapalhar. Podia ter pego o apagador, mas ok. Beleza?
Quando eu tenho uma potenciação, eu posso afirmar que eu posso calcular o limite e depois calcular aquela potenciação. Ou seja, isso daqui vai ser o limite de x tendendo a 2 de o próprio x, tudo elevado ao quadrado. Eu posso calcular logo ou eu posso calcular o limite e depois elevar ao quadrado. E quando eu tenho um produto, eu posso transformar isso no limite de x tendendo a 2 do número 2 vezes o limite de x quando x tende a 2. Ou seja, o produto vai ser o produto dos limites. A primeira propriedade era da soma, transformei na soma dos limites. A outra propriedade, se não me engano, a quarta propriedade era da potenciação. Transformei na potenciação daquele limite. E a terceira propriedade, se não me engano, ou segunda, agora me falha a memória, a segunda propriedade, era do produto. O produto vira o produto dos limites. Mais aquele limite de x tendendo a 2 do número 4. Quando você for determinar valores próximos do 2, você vai verificar que esse limite de x, quando x tende a 2, vai ser igual a 2. Ele chega perto do 2. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2, mais o limite de 2, quando x tende a 2, é uma constante, vai ser o próprio 2, vezes o limite de x, quando você tende a 2, vai ver que vai dar 2, mais aquele 4. Aqui vai me dar 4, mais 4, mais 4. Eu vou encontrar 12 como limite da minha função quando x tende a 2. Se você pegar valores próximos de 2 nessa função, você vai encontrar como resultado valores próximos daquele número 12. E esse é o cálculo do limite de uma função através das propriedades que a gente viu. Vamos para mais um exemplo. Eu coloquei número 2, limite de x tendendo a 1 de 2x² menos x menos 1 dividido por x menos 1. Como eu ainda estou trabalhando a parte inicial das definições, das propriedades, só mais para frente que eu vou começar a trabalhar algumas dicas e alguns, digamos, macetes para você calcular com mais facilidade. Por enquanto, eu quero que você entenda as propriedades, porque podem te ajudar a sair de vários problemas quando for calcular o limite. Tá? Então, o limite dessa função, x tende a 1. Repara bem, primeiro que eu sempre vou reparar é que quando no denominador zera, eu tenho uma indeterminação. Preciso encontrar uma função similar a essa função, ou seja, preciso fatorar através de produtos notáveis. Em cima eu tenho uma função do segundo grau, e essa função do segundo grau ela pode ser fatorada sem problema nenhum, através das raízes. Então, como assim através das raízes? Você pode pegar essa função que tem na parte de cima, tá? E calcular as raízes, né? Tá? E escrever ela na forma fatorada. E já que eu posso escrever ela na forma fatorada, eu posso simplificar com a parte de baixo, digamos dessa forma. De que maneira? Olha só, se eu for calcular as raízes dessa função que eu tenho na parte de cima, quais seriam as raízes da minha função? Quais seriam? Seria a seguinte, as raízes que eu tenho ali na parte de cima seriam o número 1, repara bem, 2 menos 1 dá 1, menos 1, 0, e o meio, o menos meio. 1 e menos meio seriam as raízes dessa função. Então, como é que ela pode ser reescrita? Pode ser limite de x tendendo a 1 de x menos 1, que multiplica x mais meio. Primeira raiz, segunda raiz. Tudo dividido por x menos 1. Se por algum acaso você tem dificuldade nessa parte de fatoração, deixa nos comentários que você tem interesse em que eu monte uma aula sobre fatoração e produto notável. Então, qualquer dúvida, se você quer ver alguma aula sobre fatoração e produto notável, deixa nos comentários que eu trabalho mais para frente alguma aula sobre fatoração que te ajude a entender melhor como é que eu cheguei nesse resultado. Então, eu já fatorei e já peguei isso e transformei nessa função. Então, repara bem que eu posso logo já de cara simplificar e encontrar uma nova função. Eu posso encontrar agora o limite de x tendendo a 1 de x mais meio. Ou seja, encontrei uma nova função que não tem determinação, x mais meio. E essa função x mais meio é uma soma de funções. Vai ser a soma dos limites, ou seja, limite de x tendendo a 1 de x mais o limite de x tendendo a 1 de meio. E você vai ver, e já adiantei no exemplo anterior,
que o limite de x, quando o x tende a algum valor, vai ser aquele valor, porque é como se eu substituísse aqui por 1, por 0,9, por 1,1, vai ver que sempre se aproxima do 1. Então isso aqui vai ser 1 mais, e o limite de uma constante, o valor constante, não importa o valor de x que você substitua, vai te dar sempre aquela constante, 1 mais meio, ou seja, 3 meios. O limite da minha função, quando pegar valores próximos do número 1, vai se aproximar do valor 3 meios. E esse vai ser o resultado desse segundo exemplo. Vamos para mais dois exemplos? Dá uma olhada nesses dois exemplos que agora eu coloquei. Eu posso trabalhar com aqueles dois exemplos anteriores quando a função não está definida, mas também posso encontrar funções onde esse valor A que a gente está estudando, ele pertence ao domínio. Se ele pertence ao domínio, o cálculo do seu limite é muito mais simples ainda do que poderia ser. Como assim? É simplesmente você passar a trabalhar com o valor numérico da função naquele ponto. Isso porque pelas propriedades, você já viu, eu posso transformar isso na soma de vários limites e eu posso utilizar as propriedades operatórias para chegar ao limite de x. E o limite de x é a própria constante. Então, quando eu tenho o valor pertencendo ao domínio, quando o número 1 pertence ao domínio, eu basicamente vou dizer que o limite dessa função vai ser igual ao valor numérico da minha função naquele ponto. 1, 1, tudo substituído por 1. Mais 1, mais 1. Isso aqui vai ser 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que vai me dar 6. Olha só. Quando o valor pertence ao domínio, o cálculo do limite passa a ser bem mais simples. Quando não pertence, eu vou trabalhar com fatoração e produto notável, que é o que mais eu vou trabalhar em todas essas aulas, que são os casos que costumam mais ser cobrados dentro da prova da Escola Naval e da EFUN. Você vai ver quando eu chegar a pegar exercício de prova. Esses aqui não ficam de fora, mas aquelas questões que têm indeterminação acabam sendo trabalhadas. Então, fatoração e produto notável são dois assuntos que você tem que dominar. Tem que ter uma tabela onde tenha todas as fatorações e todos os produtos notáveis para ir te auxiliando nesse tópico de limite. Ele que vai te ajudar a chegar lá. Por enquanto, eu sei que quando eu quero e o valor existe, eu só substituo por aquele valor. Então, repare esse segundo exemplo. Também tem um quociente. Tá? E embaixo eu tenho uma diferença e poderia ser uma diferença de 2 cubos. Você, quando trabalha essa ideia de fatoração, esse 7, ele pode não ser um cubo perfeito, mas eu posso transformar ele em um cubo. Mas, olha só, seria necessário trabalhar com fatoração? Não. Sabe por que não? Porque quando eu substituir por 3 no denominador, não vai zerar. Ou seja, aqui o 3 faz parte daquele domínio. Se faz parte do domínio, eu basicamente, para calcular o domínio dessa função, eu vou substituir por 3. Em cima fica 3 menos 5, embaixo fica 3 elevado ao cubo menos 7. Ou seja, 3 menos 5 me dá menos 2, embaixo 3 ao cubo dá 27, não é isso? 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, menos 7. Vou ficar com menos 2 dividido para 20, que vai ser a mesma coisa que menos 1 sobre 10. Encontrei o valor numérico da minha função quando o x tende a 3. Então, existem funções polinomiais ou funções quocientes, onde você não precisa se preocupar com indeterminação, ou seja, com valores que não existem. O denominador não zera. E aí o cálculo do limite passa a ser mais simples, porque só você substituir o valor do x pelo x que ele está te dando. E com isso chegamos ao final da nossa primeira aula dessa série sobre cálculo que estamos trabalhando no projeto de rumo às provas oficiais. Na próxima aula a gente vai continuar aprofundando dentro de limite. Limite é um assunto que passa a ser bem extenso, porque tem vários tópicos a serem trabalhados. E não se preocupe que vai ter uma aula específica somente de exercícios, para que você possa, sem problema nenhum, ver tudo que eu estou trabalhando na prática. Esses exercícios são principais, mas na aula de exercício vou pegar questões de prova para você ver como é que no seu concurso é cobrado. Então, deixe nos comentários se você quer ver alguma aula sobre fatoração e produto notável, caso você tenha dificuldade. Se não quiser, aguarde as próximas aulas que o assunto volta a trabalhar sobre isso. Voltamos a trabalhar eles, então não vou deixar eles de lado, vou continuar trabalhando com eles. Um forte abraço a todos, nos vemos nos próximos episódios.